Vamos lá então, vamos convidar todos vocês para a gente fazer a nossa preparação, a nossa prece, a nossa conexão com a espiritualidade e já vamos dar início para o nosso estudo, tá bom? Então convido a todos para que fechem os seus olhos, vamos respirar profundamente, vamos acalmar os nossos corações e assim vamos aos poucos nos ligando à espiritualidade presente, aos nossos irmãos no alto que nos acompanham nessa noite. Vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, amigos da espiritualidade que nos acompanham desde longa data, nos auxiliando, nos inspirando e nos protegendo. Agradecendo a presença dos mentores dos nossos lares, que fazem com que nesse momento nós tenhamos uma conexão, que também nos liga através deste Evangelho, que nos protegem nessa fortaleza que é o nosso lar, que nos mantém o mais próximo possível dessa conexão espiritual, para que as nossas energias sejam fortalecidas durante o momento em que estejamos em nosso lar, estejamos atentos também, né, a esses irmãos. Nos ligamos aos amigos mentores do Espírita Soul, que também fazem uma conexão entre nós através do Evangelho, dos pensamentos, das postagens ao longo da semana. E vamos sentindo a presença e dando licença para que as equipes responsáveis pela limpeza, proteção e higienização adentrem a nossa casa. Vamos abrindo as portas da nossa casa para elas, permitindo com que elas trabalhem em todos os cômodos, retirando formas pensamentos, miasmas, queimando as energias negativas, os índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, os samaritanos. Possam todas essas equipes higienizarem todos os ambientes, queimarem com suas ervas, seus incensos, deixando tudo muito limpo, tudo purificado, para que o nosso lar esteja propício para receber o Evangelho desta noite. Nos ligamos a Ricardo, coração de leão, pedimos a ele também que deixe um ou mais de seus cruzados em frente ao nosso lar, que eles possam proteger, impedindo a entrada daquilo que não for autorizado pelo Pai, guardando, protegendo de toda a negatividade. Nesse momento a gente vê a nossa casa em volta de uma cúpula protegida e do alto do espaço nós vemos um farol luminoso, uma bandeira branca hasteada, para que a espiritualidade nesse momento saiba e veja que naquele lugar, ali naquela residência, está sendo realizado o Evangelho. Se faça presente a espiritualidade amiga, trazida dos irmãos, que tem uma necessidade do aprendizado, assim como nós. Agradecemos as fraternidades do professor Eurípides Barçanufo, do Dr. Bezerra de Menezes e de tantos outros que nos acompanham. Nos ligamos aos apóstolos, os primeiros cristãos, a Paulo, Maria de Magdala, a nossa mãe, Maria de Nazaré, que nos acalma, nos serena, nos dá seu colo nos momentos de dificuldade, e que agora nos guia até o Mestre, até Jesus, seu Filho querido. E somos gratos ao Cristo por nos acolher com seu Evangelho, por nos ensinar, pelos ensinamentos deixados através dos seus exemplos, dos apóstolos. Possamos no nosso dia a dia sempre angariar forças para combater as nossas imperfeições, para estar de acordo com a moral cristã. E assim nos ligamos ao Pai,
agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais esse dia, por termos saúde, por termos a nossa família, pelas oportunidades que temos, pelas dificuldades que nos fazem crescer. Dizemos do fundo do nosso coração: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja. E assim damos por iniciado o Evangelho desta noite. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos estejam bem. E vamos dar início ao nosso estudo. Deixa eu baixar aqui o som. Todo mundo com o Evangelho na mão? Então vamos lá, Evangelho segundo o Espiritismo na mão, capítulo 13, item 11. A beneficência. Lembrando que o capítulo 13 é o capítulo que fala sobre que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Bora lá, vamos para a leitura. A beneficência, meus amigos. O texto é de Adolfo, bispo de Alger, Bordeaux, 1861. Joelson, em Sinop eu frequento o Lar Espírita Azamor Serrão. Fica na Rua das Primaveras. Ali bem próximo, bem na região central ali, bem próximo à Igreja São Camilo. Qualquer coisa me chama no particular, tá bom? A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelos remorsos e nem pela indiferença. Pudesseis compreender tudo o que encerra de grande, de afável, agradável a generosidade das belas almas. Esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo e que se desvista com alegria para vestir a um irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer aos outros felizes. Quais as festas mundanas que se podem comparar a essas festas jubilosas, quando representantes da divindade levais a alegria a essas pobres famílias, que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes esses rostos macilentos brilharem subitamente de esperança, porque desprovidos de pão, esses infelizes e seus filhos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras que, como finos punhais, penetravam o coração materno. Tenho fome. Compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde momentos antes só havia desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ao socorro das misérias ocultas, sobretudo que são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, pensai que é a mim que o fazei. Caridade, palavra sublime, que resume todas as virtudes, és tu que deves conduzir os povos à felicidade. Ao praticar-se, eles estarão semeando infinitas alegrias para o próprio futuro, e durante o seu exílio na terra, serás para eles a consolação, o antigozo das alegrias que mais tarde desfrutarão, quando todos reunidos se abraçarem no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que gozei na terra. Possam os meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio
para as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo e vereis quantas misérias a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos sem uma só mão amiga para socorrer e fechar-lhes os olhos na hora da morte. Quanto bem a fazer! Ó, não reclamai, antes agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos que, deserdados dos bens deste mundo, definham no sofrimento e na solidão. Colhereis neste mundo alegrias bem suaves e mais tarde, somente Deus o sabe. Aqui só para a gente entender um pouco do texto, quando ele fala assim, ó, não reclamai, antes agradecei a Deus e prodigalizai é dar em abundância. A mancheias é o que cabe na nossa mão, mancheia. Pegou, né? Então assim, não reclame, né? Agradece a Deus e dá em abundância, não tem a grana? Dá em abundância o que cabe na sua mão, né? De simpatia, de amor, além do que for possível do material. Opa, caiu aqui. Então vamos entender aí esse texto de Adolfo. Mas mais do que o texto fala, né, de alguns exemplos trazidos por ele, tem também a questão de vivência. E aí a gente tem dois textos riquíssimos aqui trazidos por diversos espíritos. Esse são psicografados pelo Chico. Esse aqui eu não consegui descobrir de quem que é. Um é de Emmanuel, bem legal, e o outro também do Emmanuel. Então daqui a pouco eu vou ler esses dois textos que falam bastante da vivência, de como vivenciar essa beneficência. Vamos lá. Então por que essas práticas da beneficência nos proporcionam as mais doces e verdadeiras alegrias neste mundo? Foi a pergunta que eu fiz nos stories, algumas pessoas responderam. O prazer, né? Vocês também podem comentar aqui, quem não teve oportunidade de comentar lá. Qual o prazer que te dá ao praticar o bem? Simples. A pergunta é simples. Qual o prazer que te traz a prática do bem? E aí os espíritos nos explicam que nos liberta do egoísmo, e a gente às vezes nem enxerga isso, né? Mas nos liberta do egoísmo porque eu estou oferecendo de mim para o próximo, nos aproxima dos irmãos necessitados, sejam eles de quais necessidades sejam, materiais ou espirituais, e, consequentemente, se é algo que me desapega, se é algo que me faz abraçar o próximo, imediatamente é algo que me faz conectar com o alto, me faz me conectar com Deus, com a espiritualidade. Então a gente fica mais ligado sem necessariamente estar fazendo uma prece, é uma ação divina isso que a gente está fazendo. Em decorrência, ou como resultado, o que isso nos traz? Nos traz uma alegria, né, muito grande, que nem o remorso e nem a indiferença perturbam, que é o que está no primeiro parágrafo. Então, se nós somos espíritos que já temos o hábito da beneficência, que já fazemos isso no corriqueiro do nosso dia, há sentimentos como remorso e como a indiferença que normalmente nos perturbariam. Por exemplo, quero ajudar alguém e não pude, e depois eu fico com remorso, putz, grila, não consegui. Mas fica tranquilo, numa próxima oportunidade você vai conseguir estar atento e fazer esse auxílio. E a indiferença naqueles momentos em que passa batido. Eu comi bola. A pessoa veio do meu lado, estava necessitada, carente, e eu nem percebi. Depois eu percebo, e aí vem o remorso. Então as oportunidades, elas sempre aparecem. E elas aparecem justamente para nos oferecer a chance dessa prática.
quando a gente já está conectado, quando a gente está ligado, quando a gente já está atento, é fácil da gente promover, é fácil da gente se ligar e fazer. Mas nem sempre a gente está bem também. Então a gente tem que se entender também, se perdoar um pouco. E aí ele repete aqui o trecho do Evangelho, né? Pudesseis, meus amigos, ter por uma única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais, quando levais alegria a essas famílias? Então, se é bacana a gente estar junto com os nossos amigos, se é bacana fazer uma festa, se é bacana curtir com as pessoas que a gente gosta, o prazer de se fazer a prática do bem, ela é muito maior. 1000 vezes fala isso na passagem do Evangelho semana passada, se não me engano, né? Então é muito maior. Imagina fazer uma festa no bem. Por exemplo, aquelas criaturas que vão aos hospitais e vão, sei lá, tocar para as crianças com câncer, para as pessoas que estão hospitalizadas. É uma festa no bem. Imagina a energia daquela criatura, o quanto ela não recebe e o quanto ela também não está doando. E esse recebimento que ela tem, né, de ver a felicidade das pessoas ao redor delas, emanando coisas positivas para ela, é o que alimenta o espírito. Aí o acervo espírita aqui, que tapão para começar a semana, né? Ah, o Evangelho sempre dá bons tapas aí para a gente ficar ligado. E a Carlinha, a prática do bem nos faz nosso cérebro produzir substâncias que nos dão alegria, ou seja, faz bem ao corpo físico e ao espírito. Aí a gente entra numa outra questão. Ah, o outro veio, ele não foi muito claro que queria ajuda. Ele só deu sinais. Ele não falou assim, olha, quero ajuda. E eu não estava ligado. A gente tem que esperar essas criaturas justamente se expressarem. Às vezes um pedido de ajuda está no olhar, né? Então a gente não precisa necessariamente ficar esperando o outro nos pedir um help. A gente pode ir ao encontro das criaturas, né? A gente pode promover encontros onde a gente vai realizar o bem, vai promover o bem. Ah, então eu não vou ficar esperando alguém vir me convidar para ir fazer uma boa ação em tal lugar. Eu vou lá e vou fazer. Eu vou lá e eu vou organizar para que as pessoas, vamos lá no orfanato? Não vou ficar esperando alguém vir falar assim, vamos fazer uma ação lá no orfanato? Não. Aquele orfanato está precisando de produtos de higiene. Vamos fazer uma campanha para angariar aí as necessidades e suprir as necessidades deles? Eu não preciso ficar esperando alguém. A gente sabe que o desequilíbrio social é grande, né? Seja ele com instituições, com ONGs, com as pessoas na rua, com as igrejas que atendem, com os centros que atendem essas criaturas que têm menos recurso, eu não preciso ficar esperando. Né? Eu posso criar a iniciativa, eu posso perceber, eu posso perguntar, olha, vocês estão precisando de alguma coisa? E a gente não tem essa necessidade de ficar esperando a oportunidade vir, né? São as misérias ocultas, que a gente já falou também no Evangelho. Compreendei as obrigações que tendes para os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. E onde está expresso essa responsabilidade, esse dever de que nós precisamos aliviar as dores dos nossos irmãos? O próprio Jesus disse: amai-vos uns aos outros. A partir do momento em que eu me ofereço para o próximo, né, eu estou amando ele, eu estou me doando para ele. E me doar também engloba essa questão de aliviar as dores. E mais ainda, quando ele diz essa passagem do Evangelho, né? Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Ou seja, ao praticar uma ação caridosa, uma ação beneficente, eu estou fazendo para Jesus.
né? É uma forma dele fazer com que nós percebamos o quão importante é essa ação. A Rosemarin comentou aqui, quando eu faço o bem para alguém, eu sinto que estou recebendo muito mais do que doando. E é esse mesmo o sentimento que a gente tem. A importância da caridade para os povos que habitam a Terra é absurdo, porque é a caridade que vai fazer com que nós nos conduzemos até a felicidade. Essa felicidade, essa alegria. Praticando, a gente vai encontrar o quê? A consolação para os sofrimentos que a gente vive hoje, inclusive. Compreensão, né? O estudo os estudos que o Espiritismo nos traz, dentro do Livro dos Espíritos, né? Eles acabam nos auxiliando muito e confortando a nossa compreensão de entender por que as pessoas sofrem, por que existe desigualdade, por que uns têm mais e outros têm menos. E aí a gente, quando conseguir entender, e não vai ser rápido assim, mas a gente está num processo a gente vai fazer com que todos caminhem juntos dentro dessa felicidade. E não só uns felizes e outros não, porque aí Deus não seria justo. E onde a gente deve buscar a nossa paz? Uns buscam a paz estudando a doutrina, outros buscam a paz se isolando, acalmando seus corações, outros fazendo uma meditação e outros fazendo bem. E a caridade é uma ferramenta, é uma forma de se buscar a paz, né? Nos tranquiliza, faz com que a gente tenha aquele sentimento de dever cumprido. O engraçado é que quanto mais a gente realiza ações beneficentes e tem esse sentimento, mais a gente quer fazer. É um vício positivo, se é que existe isso. Mas é algo que nos alimenta, né? Nos fortalece, é como se fosse um combustível. A beneficência ela é um remédio, né, para as nossas aflições do dia a dia. Por que um remédio? Porque vamos fazer de conta que eu vou fazer a visita a um lar de leprosos. E eu vejo as criaturas naquela condição, eu, eu, me, eu me recupero. Porque eu vejo quão aquelas criaturas, às vezes dentro das suas limitações, são felizes, e às vezes a gente se lamenta por tão pouco. Então isso faz com que a gente também entre num momento de reflexão, de atenção, e que faça com que a gente mude determinados comportamentos. E a beneficência a gente pode praticar então de diversas formas. Vou trazer vários exemplos aqui, né, das literaturas de Emmanuel, mas a gente pode socorrendo as crianças sem família, os idosos esquecidos e abandonados, visitando os enfermos, os solitários, concedendo a nossa simpatia, o nosso amor e os nossos recursos materiais para aquelas criaturas que necessitam. É quando a gente fala em caridade, quando a gente fala em beneficência, parece que a gente está falando a mesma coisa, né? Mas não, foi até dar uma sondada no dicionário para ver se não era a mesma coisa. Quando a gente pratica a beneficência, a gente está realizando o bem, né? A beneficência nada mais é do que o ato, a prática ou a virtude de fazer o bem, de beneficiar o próximo, uma filantropia. E a caridade é isso? É quando a gente realiza essa beneficência. Existem várias formas de ser caridosos. Então, a virtude que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante. Então, quando eu sou beneficente, quando eu pratico o bem, eu estou sendo caridoso. E aí, vou ler aqui os textos do Emmanuel para a gente fazer essas análises. O primeiro deles, Chico conta, tem uma introdução legal. Chico conta que eles estavam fazendo, né, um estudo numa noite, uma reunião, numa reunião, e aí caiu esse texto, e após a leitura, Emmanuel trouxe uma mensagem chamada Caridade Difícil.
E ela diz o seguinte: caridade habitualmente incompreendida e sempre difícil de ser praticada é o amparo em regime de repetição. Então, caridade habitualmente incompreendida e difícil de ser praticada, o amparo em regime de repetição. Ou seja, estar condicionado, fazer sem perceber a caridade, a prática da caridade. Então, ergue-se a casa elemento a elemento. Realiza-se a viagem passo a passo. Ou seja, essas questões são sempre planejadas. Entretanto, frequentemente exigimos a recuperação das crianças, das criaturas determinadas, de momento para o outro. Ou seja, eu quero que elas mudem quando eu quiser. Ou, estou apresentando o evangelho para tal pessoa, olha, aqui tem um monte de coisa bacana, você começa a estudar, o cara chega na casa espírita, né? Aí você dá uma orientação rasa, como essa, e acha que aquilo lá é a fórmula da vida, e no dia seguinte o cara vai ser outro. Não, né? É um trabalho longo de autoconhecimento, de estudo, de entender, né, das conexões das obras básicas de Kardec, não é simplesmente pegar, a gente na literatura vê que está tudo conectado, você consegue trazer elementos de todos os campos. Então a gente quer que as pessoas mudem do dia para a noite, a partir do momento em que elas começam a perceber as suas faltas. E não é assim, né? Essas mudanças interiores, elas precisam de tempo. Se te encontras num problema assim, de cuja solução esperas segurança e paz, não te aflijas pela obtenção do fruto dos esforços a que te empenhas, nem esmoreça ante as situações que te solicitam tolerância e paciência. O companheiro que se te afigura incorrigível pelos desgostos que te impõe é o enfermo da alma, a pedir-te doses reiteradas de compreensão e socorro, de modo a refazer-se. E a pessoa querida que te pareça ingrata pelos golpes com que te alcanceia o coração é um doente da alma a solicitar-te medicamentos renovados de ternura e entendimento a fim de restaurar-te. Restaurar-se. Quase sempre, antes da corporificação em um novo berço terrestre, rogamos a divina providência para que se nos confie a laboriosa tarefa da assistência espiritual em benefício de alguém que só o tratamento longo na reencarnação consegue melhorar ou recuperar. Então, assim, que a gente consiga entender a prática da caridade como algo que leva um tempo, um processo, o hábito. Seria fantástico, ou vai ser fantástico, o dia em que nós automaticamente realizarmos ações caridosas, né? Então, estou na rua, alguém me pede dinheiro, eu dou dinheiro se eu tiver. Mas o que o cara vai fazer com o dinheiro, eu não sei. Não sei, qual que é a prática? Se aquilo vai suprir a necessidade dele, o Livro dos Espíritos deixa bem claro, a responsabilidade da doação, da caridade do que você vai fazer, é de quem recebe. Você está fazendo a prática da boa ação a partir do momento em que você esteja com ótimas intenções. Então, muita gente deixa de fazer a caridade justamente por esse preconceito. Não deixa de ser um preconceito, né? De fazer um pré-julgamento sobre quem é aquela criatura que vai receber. Eu não quero doar a cesta básica para aquela família porque o pai daquela família bebe. Eu estou sendo preconceituoso, eu já estou julgando a situação e estou esquecendo que existem outras pessoas naquela família que talvez tenham aquela necessidade e a minha possibilidade de auxílio, ela deixa de acontecer. Então a gente peca muito ainda nisso, que a gente seja mais automatizado. Mas eu dou ouvido para os outros, eu ajudo os outros, e eu só me ferro, Rafael. Só me lasco. Depois eu só sou prejudicado. Qual a intenção ao qual você estava auxiliando a pessoa? A resposta é essa. Se a gente é prejudicado pelas leis dos homens, se tiver algum efeito, que se cumpra a justiça do homem. Mas fica tranquilo,
que perante a lei divina, né, se você está com a consciência tranquila, a sua boa ação naquele momento foi extremamente válida. E aqui também tem um outro negócio bem legal, nesse finalzinho, dessa questão, né, de antes de encarnar, a gente sempre pensa, né, que aquela família consiga estruturar aquela criatura para uma boa encarnação, né? Mas a gente às vezes esquece tudo que traz aquele espírito, tudo que traz as nossas almas ao longo das encarnações. Então a gente às vezes não vai conseguir suprir todas as necessidades daquela criatura. Às vezes aquela criatura está vindo num lar, numa encarnação de resgate, por exemplo, onde ela precisa de todo o amor daquela família e que mesmo assim ela não consiga absorver aquele amor para que ela tenha uma vida útil. E aí às vezes ela cai na marginalidade, cai no mundo das drogas, dos vícios. A família fez o possível. E aquela criatura às vezes só precisava daquele amor que foi dado. Aquele espírito se alimentou daquele amor. Talvez ele ainda estava muito... Aquela pedra que precisa ser limpa, lapidada, estava ainda muito suja, estava muito opaca. E ela não estava no momento ainda de brilhar. Mas aquele aprendizado, aquele carinho, aquele amor, ele vai ser absorvido. E encarnações pós-encarnações, com a força de vontade da criatura, ela acaba se transformando. Às vezes é um pouquinho, mas é uma fagulha que faz a chama arder lá na frente. A minha mãe comentou aqui, fazer o bem e não olhar a quem. E o Acervo Espírito comentou, e não nos cabe julgar em nenhum momento, somente ajudar, sem olhar a quem. Vocês combinaram aí de colocar a mesma coisa, né? Eles colocaram ao mesmo tempo que eu vi. E aqui, Emmanuel traz uma outra mensagem que é o exercícios do bem. Comumente, inventamos toda a espécie de pretextos para recusar os deveres que nos constrangem ao exercício do bem. Quem já não ficou constrangido em fazer algo bom? Para fazer coisa ruim a gente não tem vergonha, né, às vezes, mas para fazer coisa boa, a gente tem. Amolentados no reconforto, instalados egoisticamente em vantagens pessoais, no imediatismo do mundo, não ignoramos que é preciso agir e servir na solidariedade humana. Todavia, derramamos desculpas a rodo, escondendo teimosia e mascarando deserção. Confessamo-nos incompetentes, alegamos cansaço, afirmamo-nos sem tempo, declaramo-nos enfermos, destacamos a necessidade da vigilância na contenção do vício, reclamamos cooperação. Aqui e ali empregamos expressões crônicas que nos justifiquem a fuga como sejam muito difícil, impossível, melhor esperar. Vamos ver. E ponderamos vagamente quanto aos arrependimentos que nos amarguram o coração e complicam a vida à face dos sentimentos. Ideias, palavras e atos infelizes a que, em outras ocasiões, nos precipitamos de maneira impensada. Na maioria das vezes, para o bem, exigimos o atendimento a preceitos e cálculos, tudo bem estrategista, né? Enquanto que para o mal, apenas de raro em raro, imaginamos consequências. É para ser o contrário. Entretanto, o conhecimento do bem, para o bem que se realize, é de tamanha importância que o apóstolo Tiago afirma no versículo 17 do capítulo 4 de sua carta no Evangelho. Todo aquele que sabe fazer o bem e não o comete, e não o fez, comete falta. E 19 séculos depois dele, os instrutores desencarnados que supervisionaram a obra de Kardec desenvolveram um ensinamento ainda mais explicado no Livro dos Espíritos, na questão 642,
cumpre ao homem fazer o bem, no limite de suas forças, porquanto responderá pelo mal que resulte de não haver praticado o bem. O Espiritismo, dessa forma, definindo-se não apenas como sendo a religião da verdade e do amor, mas também da justiça e da responsabilidade, vem esclarecer-nos que responderemos, não só pelo mal que houvermos feito, mas igualmente pelo mal que decorra do nosso comodismo em não praticando o bem que nos cabe fazer. Agora, pode dizer aí que foi um tapa na cara, né? Esse texto é fantástico, Emmanuel, fantástico. É um texto que faz com que a gente saia dessa, ou fique atento, né, para sair dessa zona de conforto que muitas vezes nós nos colocamos, das várias desculpas esfarrapadas, como ele mesmo diz, para não praticar o bem. E que praticar o bem deveria ser um negócio tão automático, e no fim das contas a gente acaba fazendo de forma mais pensada a atitude do bem, e quando a prática do mal, que deveria ser pensada, porque eu tenho que pensar que ela vai me trazer consequências lá na frente, a gente não faz. Então, esse texto é muito bom, muito legal para a gente refletir, certo? Lição dada da beneficência na noite de hoje. Semana que vem tem mais beneficência. E aí, como eu já disse, a gente vai para o capítulo item 14 não, 13 de Cáritas. E por último, 14, que também é de Cáritas. Deixa eu ver quantas beneficências tem, que eu já perdi as contas, né? O 15 também fala disso. Aí o 15 a gente não vai ler. A gente vai direto lá para a piedade, lá na frente. E por que a gente não vai ler? Porque, de acordo com o roteiro sistematizado que a gente segue, né, ele acaba sendo redundante em determinados aspectos. A gente já fica no mesmo tema, tentando explorar o máximo que dá, 2, 3 itens, mas esse aqui são 4, bastante coisa, 5 acho, né? Então ficaria muito puxado o mesmo assunto, que às vezes acaba ficando redundante e não tem necessidade. Então a prática da beneficência pura e desinteressada nos leva a socorrer o irmão necessitado e nos liberta do egoísmo, tornando-nos felizes neste mundo. Constitui-se, por isso, em dever tanto para com o nosso próximo como para nós mesmos. E fica aí a lição. Emmanuel sendo Emmanuel. Mas é uma mensagem, eu achei bastante caridosa na forma com que ele trata. Foi muito feliz no uso das palavras, no uso do exemplo. Toca bastante a gente porque é bem a nossa realidade. Bem, pessoal, vou fazer agora as nossas vibrações, nossa prece de encerramento, e lembrando que vocês podem nesse momento colocar águas para serem fluidificadas, os nomes para vibração, já podem começar a escrever, puxando aqui já os que já foram colocados ao longo do dia, lá na postagem. E vamos lá. Nesse momento possamos, mais uma vez, sentir a presença dos amigos espirituais ao nosso redor, nos abraçando, nos confortando, felizes por neste momento nós estarmos aqui. Que nós possamos oferecer o nosso melhor sentimento, a nossa melhor vibração, nossa melhor energia. Possamos sentir essa energia saindo do nosso corpo, através do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos. Esses fluidos vão saindo de nós, e a espiritualidade presente vai
concentrando. E vai oferecendo para o bem universal, para o planeta Terra, que essas vibrações de amor cheguem aos países que estão em guerra, os povos que sofrem desastres naturais, as criaturas que passam fome, que vivem na miséria. Vibremos pelo Brasil, por essa pátria bendita que nos acolhe. Vibremos por Brasília, por toda a nação. Vibremos pelas pessoas nas ruas que passam frio, não possuem os recursos materiais, não têm família, que se sentem abandonados. Que nesse momento o coração delas possa se encher de esperança, de fé. Vibremos por aqueles que estão encarcerados nas prisões, pelas crianças nos orfanatos, pelos idosos nos asilos. Vibremos por todas as pessoas que sofrem em seus lares qualquer tipo de violência. Vibremos aos hospitais, aos leitos de UTI, aos médicos, enfermeiros, todos os profissionais da saúde. Vibremos pelos desencarnados pela Covid, seus familiares e todos aqueles que se recuperaram da doença. Que nesse momento possamos vibrar por Derek Rodrigues, Ivan Gonçalves, Daniela Lira, Noêmia dos Santos, Nelson dos Santos, Neuci Terezinha dos Santos Boldo, José Luiz Boldo, Clara Rafael Vitoriano de Souza, Noah Gabriel Lucas e Maria Raquel. Vibremos por Luana, por Pedro, Giovanni Costa, Alfredo Magalhães, Dilma, Maria Lúcia, José Neto, Maria Artemis Amaral da Silva, Carlos Eduardo Costa Cambuí, Fernando, Maria Dolores, Maria Sofia, Vitória Ferreira, José de Oliveira, Arida Costa Rieger, Marisa Vanildo, Giovanni e Marcos Vinícius, Roberta, Diego Ramires, Sofia Silva, Altair dos Santos, Leia Fortes dos Santos, Camila Fortes dos Santos, para Isabel Rodrigues Sete, Rodrigo Alcalde de Brito, Nádia Soledade, Anita Soledade, Marina Soledade, Alberto Magalhães, Cremilda Magalhães, Nelma Soledade, Gustavo Thaís de Osmar, Manuela Nicolau, Nicole, Maria dos Santos Nicolau, Silmar, Antônia, Edson, Franciane, Fernanda, Ana, Heloísa e família, Marcelo Almeida, Priscila Egli, Normanita, Lívia Márcia, Maria Madalena Nicolau, Tadeu, Bruna, Lenir, Fabiana, Thalisson, Roberto, Marcos, Daniele, Carla, Lesir, Agil, Gustavo, Ataíde, Elazir, Ida, Suzana e Garibaldi, Rafael Magalhães, a Sueli, Maria Cristina, Severino, Gabriela Amanda Marlene e Danilo Avanco, Felipe, Aleide, Federico, Patrícia, Pedro, Sofia, Isabela, Laura, Paula. Pelo nosso planeta, mais amor a ele. A Jailza Andrade, Jorge dos Santos, Maria do Socorro Vasconcelos, Guiomar Nogueira e José Arnaldo Vasconcelos, Geraldo Thompson, Jorge Ricardo Vasconcelos, Rita de Cássia Vasconcelos, a família Palhano, Davi Vasconcelos Siqueira, Sidney Lima Batista,
Maria de Lourdes Bertelli Marim. Deixo também vibrações à nossa companheira que está acompanhando o Evangelho, a Marusa. E que nesse momento nós possamos vibrar também por aqueles que não estiveram presentes, por aqueles que em algum momento vão acompanhar esse estudo pelas redes sociais. E pedimos para a equipe do Dr. Bezerra de Menezes que nesse momento fluidifique as águas, coloque nelas os remédios necessários, os fluidos necessários para o nosso refazimento físico, espiritual, que possamos deixar uma vibração especial para onde a espiritualidade quiser encaminhar. E que nesse momento possamos, com os corações cheios de amor, possamos pedir ao Pai que cuide de nós ao longo dessa semana. Que nos envolva em muito carinho, em muito amor, possamos estar protegidos em energias positivas e que possamos mantê-las fortalecida nessa segurança do Pai, da espiritualidade, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes ao longo dela. E agradecemos ao Pai quando dizemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado pela companhia. Semana que vem estaremos juntos novamente, neste mesmo horário. Cuidem-se. Quem sabe a gente não se encontra em sono, né? Que possamos ter uma noite abençoada aí. Beijo no coração de todo mundo. Valeu pela companhia. Valeu pela interação. Estaremos juntos aí na próxima semana.